Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é muito importante que todos os países da zona euro se comprometam com rigor e disciplina orçamental e o Partido Socialista defende esse rigor e essa disciplina orçamental. São palavras de António José Seguro a um diário numa entrevista concedida na passada semana. Se por um lado esta frase parecia encaminhar o PS no caminho da responsabilidade política, por outro, e passadas poucas linhas da mesma entrevista, essa ideia desapareceu num nevoeiro profundo de novas afirmações. A última Cimeira Europeia ditou um conjunto de regras subscritas por uma imensa maioria, onde se prevê que o Reino Unido seja o único país a primar pelo seu isolamento, de modo a deixar claro que os futuros governos de cada país não poderão falhar, como no passado recente aconteceu. Restabelecer a confiança e a sua credibilidade neste conjunto de países é a prioridade das prioridades. O limite da dívida deve, por isso, ser inscrito ao nível da Constituição ou equivalente. O Sr. Primeiro-Ministro já o disse, Portugal não deve ter medo de dar este exemplo. Quem não deve, não teme. Portugal, apesar de muito dever, não deve temer em comprometer o seu Estado, os seus governantes, os futuros governantes, a bem de todos os portugueses. É esta a primeira responsabilidade de um Governo e de um Primeiro-Ministro. Estes últimos 6 anos demonstraram que até agora assim não aconteceu. Ao não termos um compromisso escrito e consagrado na Constituição, como compromisso maior com o povo português, tudo foi permitido. Demos-nos ao luxo de vermos tudo a todos e chegarmos a uma altura de não saber como pagar tanta dívida acumulada. E perante isto, pasme-se, ainda hoje de manhã, acordámos com declarações notáveis de um vice-presidente da bancada socialista, Pedro Nuno Santos, onde afirmava, e passo a citar, na situação em que nós vivemos, eu estou marimbando para os nossos credores. Estou-me marimbando para o banco alemão que nos emprestou dinheiro a Portugal, nas condições em que emprestou. Ou os senhores põem finos ou não pagamos. As pernas dos banqueiros alemães até tremem. António José Seguro só pode estar chocado com estas afirmações. Nós estamos, senhores deputados. Estamos porque sabemos, tal como o PS sabe, que sem o dinheiro da ajuda internacional não podemos pagar salários ou pensões. Sem cumprirmos os nossos compromissos, quem treme são os trabalhadores e os pensionistas. O Partido Socialista foi pedir no início do ano dinheiro para salvar este país e, passado meses, diz não querer pagar as dívidas. Lavam as mãos como Pilatos. Perante tudo isto, temos um antigo Primeiro-Ministro que, tal como Edith Piaf afirmava, voit la vie en rose. Mas a vida, infelizmente, não se tem mostrado cor-de-rosa para todos ou para quase nenhum. Todos nós, e até as crianças de hoje, sabemos que teremos de pagar uma dívida e sabemos que a dívida do Estado é hoje finalmente pública. A dívida deste país não é uma mera ideia, é uma certeza com que teremos de conviver e que teremos de saldar rapidamente. Este Governo, ao contrário do que o Secretário-Geral do Partido Socialista afirma, bem como os seus vice-presidentes neste plenário, não é apaixonado pela austeridade. Mas sabe que tem de fazer para salvar um país do colapso que era certo no início deste ano. As paixões duram pouco, o amor é sempre mais duradouro. Nos últimos 6 anos, o Governo anterior amava as PPPs e os seus encargos loucos. Amava o TGV, um novo aeroporto, uma nova travessia do Tejo, um aeroporto em Beja, os Magalhães, os custos das apresentações no Museu dos Coches, as autoestradas à porta de cada cidade. Amava endividar o Estado a um ritmo de 39 milhões de euros dia entre 2007 e 2011. Amor é, ou por outro, era tudo isto para o Partido Socialista. Um país que chega aos 700 mil desempregados, a um déficit recorde, a um ritmo diário nunca antes visto de falências de empresas, ou quando cerca de 5.200 famílias entregam aos bancos este ano as suas casas por incapacidade de cumprimento da sua dívida, tem de facto de ter medidas excepcionais e de mudar de vida. E mais à esquerda, o que é que temos assistido? Uma esquerda sempre contra tudo. Um dia, talvez, quando forem contra o contra, serão a favor de qualquer coisa. Uma esquerda que, por um lado, diz lutar a favor dos trabalhadores, mas é a primeira a incitar às greves deste país. Que percebe que o país tem de ser mais produtivo para salvar o maior número de postos de trabalho. Mas apela aos trabalhadores para não trabalharem e se manifestarem perdendo eles próprios a remuneração desse dia de trabalho. Será de esquerda isto? Então, senhoras e senhores deputados, não se percebe o que é ser de esquerda.
Precariedade é isto. Falar verdade aos trabalhadores não é isto. Portugal não podia continuar a navegar nessa jangada de pedra e, ao fundo, num instante, tal era o peso da sua construção. Portugal sem rumo, sem rota, sem destino, sem pontuação, não era de facto um país nobel. Um país pequeno como Portugal, como diria Sócrates, tinha déficit acima da média europeia e taxas de crescimento da sua economia sempre abaixo das mesmas. A conclusão a que chegámos é que Portugal se endividou em projetos que não fizeram crescer o país como devia. Projetos que, para além de deixarem dívida, deixaram encargos com os seus custos, que hoje temos de pagar, e encargos com as suas manutenções. Eras um projeto que criava emprego qualquer que fosse o seu custo, adjudicávamos na hora. Eras um projeto que deixava dívida às crianças deste país, pagaremos quando pudermos. Eras um projeto com custos mais elevados, nada fazemos, ou com isto mesmo. Foi com tudo isto que aqui chegamos, é com tudo isto que temos de viver. Os partidos da oposição têm hoje essa enorme responsabilidade consigo, o de ajudar Portugal e os portugueses. Os governos não têm sempre a razão do seu lado, mas cabe à oposição, como alternativa democrática, que é de apresentarem sempre alternativas credíveis que melhorem a governação deste país. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é tão responsável quem governa como quem se senta nas bancadas da oposição. As medidas que temos aplicado, muitas delas provocam recessão, mas por outro lado contêm reformas que o país tanto necessitava. Estamos certos que este é o único caminho possível para o nosso país. Para percorrer este caminho, precisamos trabalhar em conjunto, sem recurso a qualquer bomba atómica. Os portugueses esperam do Governo e da oposição uma postura responsável, coerente e de compromisso. Somos um povo com palavra e honra. Cumprimos as nossas obrigações e nenhum português consegue compreender que, em nome de confronto político e de discurso partidário, se coloque em segundo plano os interesses nacionais. Todos devemos ser responsabilizados pelos nossos atos e palavras. O Partido Socialista tem hoje esta obrigação perante o país. Há declarações que, para além de inoportunas, são profundamente infelizes. Portugal e os portugueses não podem perder tempo com protagonismos estéreis e discursos insensatos. A união faz a força, as ideias constroem um país, as ações e as suas políticas são determinantes para que o mesmo saia de um coma profundo. Portugal não pode ser uma ilusão, nem tão poucos portugueses podem jamais ser iludidos de novo pelos seus governantes.